presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai aparecer aqui a respeito da fala do ministro Barroso. Com toda a independência e com toda a decência que se exige numa apreciação dessa natureza. Mas não houve ainda nenhuma apresentação de pedido? Não houve. Eu espero que haja, nesse movimento que nós temos de conciliação, de busca de equilíbrio, de busca de respeito recíproco e de maior valorização das instituições, que a gente possa encontrar caminhos que sejam caminhos de consenso e não de dissenso. Então, o impeachment, obviamente, que é sempre uma ruptura, é algo muito negativo, mas isso não significa que uma decisão que eventualmente venha a negar um pedido de impeachment seja a manifestação de concordância daquele que decide em relação a determinadas posturas. Por isso é que faço essa manifestação, repito, com todo respeito ao ministro Luiz Roberto Barroso, mas que de fato há de se reconhecer a infelicidade, a inapropriação de participar de um evento de natureza política, de um discurso político e especialmente nesta natureza que fala sobre o enfrentamento de uma instituição que deve ser imparcial a um segmento político do Brasil. E a reforma tributária, presidente? Essa tramitação da reforma tributária, o senador Randolph falou que no segundo semestre já deve ser entregue pelo governo a segunda parte. Como é que será esse andamento aqui na casa? A reforma tributária chegou ao Senado, deve chegar ao Senado. Nós vamos distribuir à Comissão de Constituição e Justiça já nos primeiros dias de agosto. Vão se iniciar as discussões, o relator é o senador Eduardo Braga, vai tramitar na CCJ e somente na CCJ, porque isso é uma obrigação regimental, depois vem ao plenário. Nós estimamos aí um prazo de 2-3 meses para o amadurecimento de todos os pontos que foram inseridos pela Câmara dos Deputados e, de fato, nosso desejo é que ainda esse ano possa ser promulgada a emenda constitucional que dê um novo sistema tributário ao Brasil. O Congresso que fez tanto em matéria de reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, teto de gastos, agora substituído pelo regime fiscal, diversos marcos legislativos que foram aprovados nesta casa, como o do saneamento, como a da autonomia do Banco Central, o marco legal do gás, o marco legal de cabotagem, de ferrovias, enfim, passaria aqui a tarde inteira falando de todos os projetos, reformas e modernizações que fizemos. Esse Congresso deve uma reforma tributária ao Brasil. Eu tenho muita convicção que nós a entregaremos ainda esse ano. O senhor conversou com o ministro Barroso ou com algum outro ministro das STF? Não conversei com nenhum ministro do Supremo em relação a isso. Me manifesto como presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional. Fui instado por diversos senadores que manifestaram insatisfação, e não só da ala política que foi referida no discurso do ministro, mas outros senadores também, que mesmo não integrando essa ala, discordam do fato de haver uma manifestação dessa natureza. E é por isso que me manifesto repercutindo o que é o sentimento da casa em relação a esse acontecimento. O ministro disse em nota que foi uma manifestação a favor do voto, mas o senhor não avalia dessa forma. Foi exatamente isso, uma manifestação contra o ex-presidente. Eu acho que cabe ao ministro, de fato, fazer a explicação em relação a isso, eventualmente uma retratação. Todos nós temos o direito de errar, de ter uma fala infeliz em algum momento. O ministro Barroso tem extraordinárias qualidades, né? A sua inteligência, sua capacidade, seu espírito público, patriotismo, não há dúvida, mas de fato não cabe a um membro do Poder Judiciário, seja um juiz de primeira instância ou um ministro da Suprema Corte, fazer manifestações de cunho político em relação a uma ala política ou qualquer situação de natureza política. Cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal julgar as causas que lhe chegam. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. Aliás, em diversas situações nós estamos presenciando votações que fazemos no Congresso Nacional, são apreciados projetos com audiências públicas, comissões da Câmara, comissões do Senado, plenário da Câmara, plenário do Senado, vai a sanção, é sancionado e numa decisão monocrática a suspensão da eficácia da lei. Então, nós estamos todo mundo buscando que o país tenha normalidade institucional, que tenha respeitabilidade das instituições. Isso passa necessariamente pelo reconhecimento de cada poder e de cada membro desse poder do seu próprio papel. Então é muito importante que haja essa compreensão. O papel do presidente da República e dos ministros de Estado é o papel do legislativo é de legislar e fazer as leis, e o papel do judiciário é julgar. O judiciário julga aquilo que já passou, né? O judiciário cuida do passado. Quem discute a política para o presente e para o futuro do Brasil é o Congresso Nacional e é a política brasileira. A sua avaliação, uma radicalização
do discurso aqui dentro por causa de uma manifestação do ministro, ou você acha que funciona? A gente está ouvindo as perguntas que os jornalistas estão fazendo a Pacheco, vamos ouvir a resposta. Temos encontrado esse ambiente no Senado Federal. Quando há manifestações dessa natureza de um membro do Poder Judiciário, seja um ministro supremo, seja um ministro de um tribunal superior, isso acaba por desandar esse esforço e inaugurar essa nova fase de discussão sobre o papel do Supremo, sobre impeachment de ministro, sobre uma série de limitações impostas ao Poder Judiciário. Isso é muito ruim para o momento que nós vivemos no Brasil, que é buscar ter mais conciliação, mais equilíbrio e mais união, sobretudo, no momento que nós vimos uma sociedade dividida, muito intolerante, né, com agressões de lado a lado. Ou a gente se esforça, todo mundo, para poder encontrar a reunificação do Brasil e todo mundo colabora para que isso aconteça, ou então nós vamos nos frustrar no nosso projeto nacional. Na sua avaliação, o ministro Barroso, ele tem condições, depois dessa declaração, de julgar o ex-prefeito Jair Bolsonaro ou alguém do político dele? Olha, se não houver um esclarecimento em relação a isso, mesmo uma retratação quanto a isso, até para se explicar a natureza do que foi dito, evidentemente que isso pode ser interpretado como uma causa de impedimento ou de suspeição. Mas, obviamente, que isso cabe ao ministro e cabe ao judiciário julgar. E eu que digo que eu não posso interferir nesse tipo de discussão, porque isso cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, no exame do caso concreto, avaliar quem sou eu como presidente do Senado para poder opinar em relação a isso. O que eu estou buscando é que todos nós tenhamos essa compreensão de que o papel de colaboração para um Brasil reunificado, reconciliado, com mais tolerância, é papel de nós todos. A gente viu agora, o Pacheco havia sido questionado se Barroso deveria se declarar impedido de julgar algum eventual caso de Bolsonaro depois dessa fala. Vamos continuar ouvindo. Com a presidência do Senado, fui reeleito presidente do Senado para cumprir o meu mandato, cumprir o mandato de senador por Minas Gerais. Obrigado.